Continuamos a nossa série Fogo e hoje chegamos a um dos eventos mais relacionados à nossa série, que é a sarça ardente. Você já pode abrir a sua Bíblia se quiser em Êxodo 3, ou se quiser acompanhar pelo aplicativo Bíblia da YouVersion, é só agora clicar em ao vivo e lá você terá a nossa mensagem já com todos os textos, as frases, e você pode acompanhar. A sarça ardente. A narrativa está em Êxodo 3. Ela é bem conhecida. Eu acho até que é uma das histórias mais comentadas. As crianças gostam desse evento bíblico, pelo menos a Laurinha gosta demais. Nós várias vezes contamos a história da sarça e de Moisés a ela. Lerei o texto, você pode acompanhar. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, essa não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Vamos fazer algumas considerações sobre esse trecho, hoje pela manhã. Eu sei que você tem uma boa criatividade, e você poderia agora imaginar a cena. O monte, Moisés, a sarça. O texto começa com o contexto de Moisés. Você percebeu a narrativa? O texto diz que Moisés, ele naquele dia, estava cuidando de ovelhas. Era a sua profissão. Moisés não estava no templo. Ele não saíra naquele dia para buscar a Deus. Moisés não estava em culto. Moisés estava trabalhando. Moisés estava na sua condição mais secular possível. E é nessa condição que Moisés vai experimentar a presença de Deus da maneira mais singular que nós conhecemos ali na história do Êxodo. É muito interessante destacar o contexto de Moisés. Porque, irmãos, se é uma coisa que nos prejudicou muito como cristãos, foi a separação entre o que é secular e o que é sagrado. Nós, desde a institucionalização da igreja, começamos a ter uma vida onde algumas coisas consideramos como sagradas e santas, e outras como seculares, humanas. E em algumas conversas, nós chegamos até a rir do comportamento das pessoas em relação ao que dizem ser sagrado e santo. Eu me lembro que uma vez, numa das igrejas que pastoreei, 2 irmãos tiveram um desentendimento. E então, à luz das emoções, um deles disse, vamos resolver isso como
homens, vamos sair do templo. Eu fiquei pensando, mas quer dizer que sendo cristão eu não posso ser homem? Como é isso? Vamos sair do templo e vamos resolver as coisas lá fora como homens. Porque lá fora Deus não está. Deus está aqui dentro. Lá fora nós podemos viver como bem entendemos. Mas dentro do templo, aí estamos diante do sagrado. Dentro do templo são as coisas de Deus. Dentro do templo é a vida cristã. Fora do templo, não. Irmãos, Deus se revelou a Moisés fora do templo. Deus se revelou a Moisés num momento em que Moisés estava trabalhando. Ora, não há nada mais secular do que o nosso trabalho. Deus falou com Moisés numa situação em que ele não havia se preparado para se encontrar com Deus. Nós precisamos colocar em nossa mente que para nós cristãos, todo lugar é lugar onde Deus se revela. Para nós, todas situações são situações que devem ser santas diante de Deus. Tentar separar o que é santo, o que não é, o que é cristão, o que não é tentar viver a vida dividido. E Deus não nos chamou para darmos parte de nós a Ele. Deus nos chamou para nos entregarmos totalmente a Ele. Sobre essa dinâmica, há algumas frases muito interessantes. Uma delas que eu quero destacar é de Mark Green, que estudando essa ênfase de alguns cristãos em separar a vida, ele assim descreve: essa dicotomia, essa divisão, tem levado à falta de envolvimento cristão nas esferas tidas como seculares ou mundanas. E ao fazermos isso, estamos abrindo mão do nosso chamado para sermos sal e luz do mundo, promovendo inconscientemente e involuntariamente a secularização tanto da sociedade como da igreja. Moisés está trabalhando. E enquanto um homem ou uma mulher trabalha, Deus pode se revelar. Moisés não estava com roupa de igreja. Moisés não estava se preparando para um culto. A lição primeira da sarça é que Deus se revela no nosso cotidiano. É a nossa vida e não parte dela que pertencem a Deus. Aliás, irmãos, sempre é bom lembrar que Deus não habita em templos. Deus não habita aqui. Deus não está aqui nessa edificação. Deus também não se revela apenas no domingo. Apenas quando nós entramos num local, apenas quando nós abrimos uma Bíblia, apenas quando nós chamamos a família e falamos a palavra mágica, agora nós vamos fazer um culto, então agora Deus entra em cena. Agora nós vamos orar, então agora Deus entra em cena. Agora nós vamos ler aqui um trecho da palavra de Deus, então Deus invade a história. Agora, nos outros momentos, onde está Deus? Ele desapareceu? Não, senhores. O nosso Deus não está preso a lugares. O nosso Deus não está preso a dias. O nosso Deus não está preso às nossas conveniências de fazer o culto nesse horário ou nesse dia. O nosso Deus é livre para se revelar. O nosso Deus é dono de todos os lugares. Ele é dono da minha casa, Ele é dono da minha empresa. O meu Deus é dono da minha agenda. Triste é o homem ou a mulher
que colocam na agenda algumas horinhas para Deus, enquanto deveriam dizer: Senhor, eu sou teu, o tempo que me dás é teu, faça o que quiseres com a minha agenda. Segunda percepção da sarça ardente é a própria revelação de Deus. Diz agora o texto, um pouquinho mais à frente, e você precisa prestar atenção nos detalhes. Ali, no monte, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, essa não era consumida pelo fogo. O primeiro detalhe da sarça é a expressão o anjo do Senhor. E meu irmão, preste atenção. Anjo do Senhor não é referência a anjo da guarda. Nós não cremos em anjo da guarda. O anjo do Senhor é uma expressão típica do Antigo Testamento, que diz referência às aparições teofânicas de Deus. O que é uma aparição teofânica? É quando Deus se revela de uma forma diferente, como fez na sarça. O anjo do Senhor implica na presença do próprio Deus. É o anjo, é o Deus se revelando. Os estudiosos da Bíblia que fazem relações entre textos do Antigo Testamento e do Novo chegam a arriscar, mas isso não é uma verdade concreta, final, mas eles chegam a arriscar que toda vez em que aparece o anjo do Senhor, há uma relação com Jesus Cristo. Mas isso é uma possibilidade. O que sabemos é que a sarça, ela serviu como um instrumento da revelação de Deus. Deus apareceu a Moisés. É fogo que queima, mas não consome a sarça, é uma coisa diferente, é uma coisa incrível. E assim é o nosso Deus. Incrível. Irmãos, nós não conseguimos colocar o nosso Deus dentro de uma caixinha. Nós não conseguimos colocar o nosso Deus sobre uma mesa e estudá-lo, analisá-lo, é impossível. A nossa mente é pequena demais para entender o poder de Deus. Naquele dia, Moisés ficou diante do Deus que usou uma sarça. Hoje ele usa a sua palavra, hoje ele usa o seu Espírito que em nós habita e nos faz entender coisas incríveis da palavra, da experiência, de tudo aquilo que o próprio Deus vai trazendo para perto de nós para que o compreendamos. Naquele dia Moisés ficou perto de Deus. E é um detalhe que também não podemos esquecer. Moisés não convidou Deus para se revelar. Moisés não tinha na sua agenda, marcado lá, domingo, 10h15 da manhã, Deus vai se revelar. Lá no Monte Horebe, deixa eu ir para participar desse evento. Irmãos, Deus, Ele não se submete aos nossos horários. Ele não se submete aos nossos locais. Ele não se submete às nossas tradições. Nós é que temos que nos submeter a Deus. Deus é livre. Deus é grandioso. Os parâmetros que podemos usar para entender a Deus são pequeninos em função da nossa mente limitada, mas não do tamanho de Deus, porque Deus é grandioso. Moisés nem podia imaginar que em pleno horário de trabalho, Deus iria aparecer. Assim é Deus.
Ele é poderoso bastante para, em meio do meu cotidiano, Ele trazer uma novidade da sua revelação para a minha vida. É um texto que me fala de um jeito diferente. É um momento de oração em que para mim é tão poderoso quanto estar no Monte Horebe. É um louvor com base bíblica que me faz literalmente sair de todo o mundo das preocupações. E a semelhança de Moisés, simplesmente contemplar Deus na sua grandeza, no seu poder. Deus se revela. Assim foi com Moisés. Assim é conosco, tanto tempo depois. Mas há um outro detalhe ainda. E agora entramos na humanidade de Moisés. Moisés está no monte, ele vê uma cena. E o texto bíblico registra, pelo menos na versão NVI, que Moisés ficou impressionado. Moisés achou que a cena da sarça era algo incrível. Moisés foi atraído para a sarça. Ele olhou para o monte, mas quando ele bateu os olhos na sarça, disse: que impressionante, vou ver o que é. E ainda dizem que as mulheres é que são curiosas. Que injustiça. É Moisés um homem, que impressionante, deixa eu ver. Moisés se sentiu atraído. Ele chegou perto. E eu sempre pergunto a mim mesmo, o que Deus precisa fazer para chamar a nossa atenção? O que Deus precisa fazer? O que Deus precisa fazer para me tirar desse meu cotidiano tão envolvente, cheio de compromissos, esse cotidiano onde eu estou construindo uma carreira, eu estou construindo uma família, eu preciso ganhar dinheiro, eu não tenho tempo, e quando tenho um pouquinho de tempo, eu quero descansar, eu quero ficar ali no meu secular, nada de religioso. Moisés se impressionou com Deus. Ele chegou perto. O texto traz esse contorno de Moisés chegando perto. Ele está impressionado com Deus. Você já ficou impressionado com Deus? Você já se sentiu motivado a se aproximar de Deus, a orar mais, a ler mais a Bíblia? Diante de todas as possibilidades de fazer um bom programa, você se sentiu motivado a fazer um programa que diga respeito a relacionamento com Deus? E não necessariamente num templo. Pode ser em casa, pode ser em pleno horário de trabalho. Você se sente atraído a Deus e diz: eu quero orar, eu quero ler a Bíblia, eu quero louvar a Deus. Senhor, Tu és grande, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Qual foi a última vez que você se sentiu atraído por Deus? Há um detalhe que precisamos aqui lembrar. É diferente você sentir-se atraído por Deus e sentir-se atraído por as coisas que Deus faz. São duas coisas muito diferentes. Eu diria até, meus irmãos, que nós temos um grande número de pessoas que se sente atraído pelas bênçãos que Deus dá, atraído pelos milagres que Deus faz, atraído por aquilo que Deus pode proporcionar. Há pessoas que enchem templos porque estão atraídos não por Deus, mas por bênçãos. Atraídos por respostas, atraídos por revelações, atraídos por dinheiro. Deus é um pretexto. O que na verdade essas pessoas querem é aquilo que Deus pode fazer. Mas naquele dia, Moisés, ao se aproximar da sarça,
Ele teve um contato com Deus. Não foi milagre, não foi nenhuma virtude diferente, não foi nenhuma promessa de que saindo ali da presença de Deus, Moisés abriria seu próprio negócio e diria tchau, tchau para os negócios do sogro. Moisés teve naquele dia um encontro com Deus. A história era ele e Deus. O que Deus vai fazer? Não sei, mas eu estou atraído por Deus. Eu achei uma frase, ela é forte, mas vale a pena ler. É de Ron Edmondson. Olha o que ele diz das pessoas que se atraem às coisas que Deus faz, mas não ao próprio Deus. Ele já começa com o chicote na mão. Aproveitadores. Essa palavra expressa bem o comportamento de muitas pessoas em relação a Deus. Querem bênçãos, maravilhas, respostas. E apenas isso. Não querem Deus. Não se submetem a Ele. E nem vivem de modo a agradá-lo. Essa palavra é dura, mas real. Aproveitadores. Deus nos livre de recebermos um título assim. Nenhum de nós gosta de se sentir na situação de alguém que existe única e exclusivamente para dar coisas. Existe algum pai ou alguma mãe aqui que fica feliz com um filho com quem o relacionamento é ruim, mas que sempre está pedindo coisas? Algum pai fica feliz? Nenhum. Alguém fica feliz com um cônjuge, um amigo, um patrão, um empregado, que na verdade quer apenas se aproveitar, seja do relacionamento, seja da condição, seja do convívio. Isso não alegra ninguém. Alegrará a Deus? Deus se revela e Ele quer que nós nos impressionemos não apenas com o que Ele faz, mas nos impressionemos com Ele. E aí? Moisés, que agora está perto, ele está bem perto, ele vai receber o impacto da presença de Deus. Olha o que diz o texto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Moisés primeiro olha, ele se impressiona, ele começa a se aproximar. O que é isso? Deus agora se revela: Moisés, Moisés. Moisés percebe, aqui não é uma questão mística, aqui não é apenas um poder sobrenatural, aqui é relacionamento. Eu ouvi meu nome, estão me chamando pelo nome. Moisés, Moisés. E quando Moisés está pertinho, vem o impacto da presença de Deus. Tire as suas sandálias. Porque um monte não é mais um monte qualquer. Esse monte agora é uma terra santa. Ora, o que fez do monte uma terra santa? A edificação humana? Não. O que fez do monte a terra santa é o próprio Deus. É Deus que torna aquele ambiente santo. E Moisés agora sente o impacto de estar diante do Deus grande, tremendo, mas Deus que também é santo. Irmãos, o que torna lugares santos não é engenharia humana. O que torna um lugar santo não é colocar um quadro escrito: Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
O que torna uma vida santa não é colocar roupa de domingo. O que torna algo, alguém santo, é Deus. É Ele que pode santificar. Nós não temos esse poder. Não há como. É isso que nos impacta, é a presença de Deus. Agora há um fato que precisamos lembrar todos os dias, quando falamos do Deus Santo. Moisés se aproximou fisicamente de um lugar onde Deus, numa teofania, está se revelando. Ele se aproxima do Deus Santo, fisicamente, geograficamente. Só que agora o Deus Santo está onde? Em nós. E agora? Agora não é mais o Monte Horebe, é o Guilherme, é você. Agora não é mais subir ao monte, agora é viver com a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus? É. O Espírito Santo é santo? É santo. Ora, o impacto que Moisés sentiu é um impacto que nós deveríamos sentir todos os dias da nossa vida. O Deus que é santo habita em mim. Eu preciso reagir a isso de uma forma adequada, com o meu corpo, com meus pensamentos, com meus sentimentos, com as minhas palavras, porque eu estou diante do Deus Santo. O Deus Santo habita em mim. Irmãos, a presença de Deus, ela precisa gerar impacto em nós. A presença de Deus tem que mexer conosco, tem que nos levar a comportamentos diferentes, tem que produzir em nós não apenas a admiração de dizer que Deus grande, mas também tem que nos colocar numa condição de total entrega a esse Deus grande, dizendo: Deus grande, Tu habitas em mim e eu quero ser um Monte Horebe nessa terra, onde o Senhor se revele através das minhas palavras, através do meu comportamento. Agora o Deus que se revelou numa sarça, Ele se revela em homens e mulheres que são luz nesse mundo, e que com a palavra de Deus, não apenas na mão, mas no coração, falam em nome de Deus. É impacto. É por isso que Deus diz a Moisés: tire os sapatos. Esse é um costume antigo. Os orientais fazem isso há muitas e muitas gerações. O que significa tirar o sapato? É muito mais do que uma atitude respeitosa. Tirar o sapato na cabeça do judeu em relação à presença de Deus é você se despir de qualquer coisa que te atrapalhe a conviver com o Deus Santo. Na verdade é simbólico. Ao tirar o sapato, você está dizendo: Senhor, se tem algo que me atrapalha, eu vou tirar agora, porque eu estou na Tua presença. Eu não estou na presença de um governador, nem de um rei, nem do homem mais rico da terra. Eu estou na presença do Deus que é maior do que todos esses homens juntos. Olha que frase interessante de David Showers, num livro fantástico, vale a pena você ler. A expressão "não se aproxime" mostra que ninguém pode se aproximar de Deus sem reconhecer seu poder e sem respeitá-lo como Deus grandioso e santo. A isso chamamos de temor. Perder o temor por Deus é o início de todo o processo de rebeldia. Por que o homem se torna rebelde, desobediente a Deus? Porque não teme Deus. Não tira as sandálias dos pés. Eu sei que há uma grande corrente que não favorece o que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Deus não é seu amiguinho, meu irmão.
e nem meu amiguinho. Deus não é meu mordomo e nem seu mordomo. Deus não é um homem como eu e você somos. Deus não deixou de ser Deus por nos amar. Ele não deixou de ser grande, poderoso, santo. É o mesmo Deus. Não dá para se relacionar com Ele sem ser impactado por Ele. Não dá para criar essa convivência tão amistosa que dá a impressão que nós podemos de vez em quando bater nos ombros de Deus e dizer, tudo bem, o Senhor não vai ficar chateado com isso. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando do grande Deus. O Deus que, se quisesse, Ele poderia nos exterminar apenas com o seu olhar. Essa confusão entre o Deus que ama e o Deus que é simpático ao pecado não existe. Deus não é simpático porque eu tenho 40 anos de vida cristã, 50 ou 100. Deus não é simpático porque no passado eu já realizei tantas coisas e já dei muito dinheiro para a igreja. Deus não é simpático porque eu tive uma formação muito ruim e agora não consigo me desligar de alguns pecados que ficaram impregnados. Deus não é simpático ao pecado. Deus não é amigo nesse sentido. Aliás, o Senhor Jesus definiu muito bem a amizade em relação a Deus. Vós sereis meus amigos se fizerdes o quê? O que eu vos mando. Desobedientes não são amigos de Deus. E isso é difícil falar. Dá até um som de antipatia. Mas, o mesmo Deus que disse a Moisés, tire as sandálias e não se aproxime, porque o lugar em que você está é terra santa. É o Deus que em sua santidade continua nos deixando conscientes e preocupados com o tipo de vida que nós estamos levando enquanto nessa terra. Outra percepção da sarça. E agora vamos diretamente à expressão, tire as sandálias dos pés. Diretamente a essa expressão. Moisés, ele está sujo, porque está cuidando de ovelhas, está subindo por uma montanha. Possivelmente ele está cansado. O seu desodorante já venceu algumas horas. A escova que ele fez... não, ele não fez escova, obviamente. Se fosse a senhora Moisés, quem sabe? Ele está no seu cotidiano. É um dia de trabalho. Sol na cabeça. Muito bem. Diante do Senhor. Tire as sandálias dos seus pés. Bom, alguém tirar as sandálias dos pés, estando dos pés para cima, todo sujo, vai ficar limpo só por isso? Tirei a sandália, estou limpinho. Claro que não. Se a questão ali fosse limpeza mesmo, Deus diria a Moisés, vá tomar um banho e volte. Seria mais coerente. Percebemos então que a questão aqui não é exatamente física. A questão aqui é simbólica. E eu tenho a impressão que o recado que Deus quer dar a Moisés, e dá em vários outros trechos do Antigo Testamento, é o seguinte: nós precisamos estar conscientes da presença de Deus e do que precisamos fazer enquanto na sua presença estivermos. Tire as sandálias, o lugar em que estás é santo. Muito bem, eu estou consciente. Eu sei que Deus está se revelando. Eu sei que Deus exige algo de mim. Irmãos, muitas vezes uma roupa limpa não indica que alguém está limpo. A roupa está, a pessoa não está.
Muitas vezes quando você canta uma música linda, Deus, eu te amo, isso não significa que você de fato ama a Deus. Quando você lê a sua Bíblia e diz, o Senhor é o meu pastor, muitas vezes isso não significa absolutamente nada, porque você não tem deixado Deus dirigir a sua vida. Tire as sandálias dos pés é mais ou menos aquele lembrete, conscientize-se de quem Deus é, quem você é, o que Ele faz, o que você precisa fazer e qual é a atitude que nós precisamos ter diante do Deus Santo. E aí, nós chegamos até o momento que é mais ou menos o clímax de tudo. Deus se apresentando a Moisés. Olha o que Deus diz. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E quando Moisés ouve isso, o que diz o texto? Moisés cobriu o rosto. Ele teve medo de olhar para Deus. A resposta de Moisés foi medo. Eu sou o Deus de Isaque. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de todos os teus antepassados. Sabe tudo que você ouviu? Eu sou o Deus. E aí Moisés, ele não consegue mais olhar. Lá no começo você se lembra, ele olha, ele fica impressionado, deixa eu chegar perto, mas agora que ele está perto, ele cobre o rosto. E a palavra hebraica é linda, é o verbo catar, é você ter assim uma atitude de total respeito. Você não consegue olhar nos olhos, você tem uma admiração, um respeito, medo, é tudo junto. Você sabe, estou diante de algo grande demais. É tremendo. Eu preciso cobrir o meu rosto. Quem eu sou diante de algo tão grande? Quem eu sou diante de um Deus santo? Eu sou um pobre Moisés. Um Moisés que tem uma história e não é das melhores. Um Moisés que saiu de casa para trabalhar e não para cultuar a Deus. Senhor, deixe-me cobrir o meu rosto. O que cobrir o rosto significa para Moisés e o que significa para nós? Eu tenho a impressão que cobrir o rosto é a resposta de alguém que sabe, esse Deus é de fato grande. Esse Deus é poderoso. Esse Deus é santo. Esse Deus não é o meu amiguinho. Esse Deus não é meu servo, meu mordomo. Eu não posso mandar nesse Deus. Eu me rendo a esse Deus. Eu me submeto a esse Deus. Eu coloco minha vida, minha agenda, meus bens, eu coloco tudo o que sou nas mãos desse Deus. Cobrir o rosto é fazer aquilo que a sociedade pós-moderna não faz mais. Cobrir o rosto é ter consciência da grandeza de Deus. A sociedade pós-moderna colocou Deus dentro de uma caixinha. Faremos com Deus o que quisermos. A palavra dele diz isso, nós faremos diferente. Ora, Deus ordena isso, nós não cumpriremos. Não há medo, não há temor, não há respeito. Deus deixou algumas orientações, mas eu não quero fazer. E daí eu não farei. Irmãos, nós precisamos resgatar esse esconder o rosto, essa admiração misturada com temor, misturada com reverência, misturada com uma submissão completa. Nós precisamos nos aproximar de Deus com esse coração quebrantado de quem diz, eu tenho um Deus grande e eu estou impressionado com Ele
mas ao mesmo tempo me rendo. Deus, o que queres de minha vida? Deus, alguma coisa em mim que não te agrada, eu quero mudar. Deus, o teu Espírito habita em mim, eu não quero sufocá-lo. Sobre essa expressão, cobrir o rosto, ter medo de olhar para Deus, J. Kelly, que é um estudioso do Antigo Testamento, ele diz que o verbo yaher, que é cobrir o rosto, ter medo de olhar, significa inspirar reverência, temor ou respeito piedoso. Qual foi a última vez que diante do Deus Santo se revelando pela sua palavra, você piedosamente disse: Senhor, eu me rendo, eu me rendo. Eu vou parar com esse negócio. Quem sou eu? Eu sou um mero mortal diante do Deus eterno. E aí, numa somatória do que vimos hoje, eu resumo a nossa percepção da sarça e continuaremos à noite. Esse Deus que se revelou no fogo, ele merece, portanto, atenção. Ele chama a nossa atenção. Ele merece admiração. Que Deus grande, tremendo, maravilhoso, poderoso. Merece respeito. Ele é um Deus santo e eu não posso me apresentar diante dele e muito menos viver de um modo que o desrespeite. Eu não posso. E por último, temor. Sim, temor. O senhor está dizendo que eu tenho que ter medo de Deus? Estou dizendo. Não é o medo de quem está diante de algo perigoso no sentido do mal, mas sim o medo de quem está diante de algo tão grande que o sentimento humano evoca o temor como uma resposta a essa grandeza que nós vemos no nosso Deus. Como pegar essas 4 palavras e resumi-las em uma só? Você consegue fazer isso? Claro. Obediência. A obediência a Deus é a somatória de tudo. Da nossa admiração, do nosso respeito, do nosso temor, da nossa atenção. Na obediência nós estamos dizendo: Senhor, te admiramos, te amamos, te respeitamos, te engrandecemos, faremos a tua vontade como uma resposta à nossa admiração por ti. No livro de David Showers, citado há pouco, nós temos a seguinte frase: a melhor reação diante da grandeza de Deus deve ser nossa obediência. Nem os hinos mais lindos ou as esculturas mais perfeitas substituem uma vida transformada, cujo comportamento mostra total submissão e reverência a Deus. A sarça continua queimando. Onde? Monte Horebe? Não. Aqui dentro. Aí dentro. E enquanto o Senhor Jesus não voltar, homens e mulheres como você e eu serão o Monte Horebe, onde a sarça nunca vai apagar. Vamos orar, feche seus olhos. Querido Deus, nesse momento, quando acabamos de estudar a Tua Palavra, nós queremos Te fazer um pedido. O pedido de que o Teu Espírito Santo, que em nós habita, gere em nós o mesmo temor, a mesma admiração. Gere em nós essa consciência da Tua santidade, da Tua grandeza, que o Teu Espírito nos coloque como Moisés diante da sarça, numa condição, ó Deus, de total admiração, e que essa admiração gere em nós mudança de vida, que essa admiração gere em nós um comportamento santo diante do Deus Santo.
Pai, nos ajude a te obedecer mais. Que a nossa admiração por Ti se converta em atos de serviço, de obediência. Que a nossa admiração seja muito mais do que palavras. Seja uma vida que se entrega ao Senhor. E uma vida que diz: Senhor, Tu és grande, Tu és santo. E eu quero, meu Deus, viver de um modo que combine com a Tua presença em minha vida. Senhor, nós sabemos que Tu não és homem como nós. Tu não és um ser pequeno, como algumas pessoas querem te transformar. Ó Deus, para essa igreja, Tu és o que existe de mais sublime, de mais bonito, de mais encantador, de mais poderoso, de mais honroso. Para nós Tu és tremendo, Tu és grande, Tu és magnífico. Tu és o que existe de mais perfeito. Pai, nós nos encantamos contigo e queremos como igreja te pedir perdão se em algum momento nós tentamos diminuir o impacto da Tua grandeza, ou com alguma prática nossa, ou com algum pensamento, ou com alguma decisão humana. Nós queremos, Pai, Te dar toda a liberdade, não porque o Senhor não tenha, mas nós queremos dizer que aqui Tu tens a liberdade para nos encantar do jeito que o Senhor quiser, para mexer conosco, com a nossa emoção, com a nossa razão, com o nosso corpo. Pai, nós assumimos aqui que a semelhança de Moisés, nós estamos totalmente despreparados para um encontro contigo. Mas a semelhança dele também, nós estamos impressionados pelo convite maravilhoso que o Senhor nos fez, para estarmos na Tua presença, diante de Ti. Senhor, Tu és muito, mas muito bem-vindo, com Tua autoridade e Teu poder em nosso meio. Aqui, Tu és o maior. Foste ontem, és hoje e serás para sempre o maior entre nós. Louvado seja o Teu nome. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.